Salve galera do YouTube, Roberto Mendonça aqui com vocês, mais uma vez, mais um vídeo aqui do nosso canal Psicanálise e Afins. E continuando nossa série sobre a fronteira aí, psicanálise e lógica. Fizemos alguns vídeos aí específicos sobre a lógica, depois agora começamos a aproximar com Freud, né? Fizemos aproximações com Aristóteles. Na última semana falamos aí especificamente do texto inconsciente do Freud. Hoje eu queria falar de um outro texto do Freud. Esse é um texto que eu adoro particularmente, gosto muito, já trabalhei esse livro muitas e muitas vezes em algumas coisas, alguns textos, alguns escritos que eu fiz. E esse é um texto que eu adoro, ele se chama A Negação, um texto de 1925. Esse é um dos textos mais curtos do Freud, não saberia dizer se é o mais curto, assim, dos textos que ele escreve, de teóricos. Ele tem só 9 parágrafos, extremamente curto, mas também é um dos textos mais densos que tem do Freud. Ele condensa ali décadas de teoria em poucos parágrafos, ok? A gente precisa falar algumas coisas dele para a gente discutir, porque chegar no ponto onde a gente quer chegar nesse vídeo de hoje, que é falar sobre a negação, né, uma questão lógica que é a negação, mas antes disso eu acho que a gente precisa falar um pouquinho, para variar, das traduções que a gente tem. O texto original em alemão se chama Die Verneinung, ok? Ele é traduzido aqui na nossa edição standard, está aqui no volume 19, como a negativa, que é a tradução que está aqui no standard. Curiosamente, o Louis Hans, de quem eu gosto tanto das traduções, também traduziu como a negativa. Eu particularmente prefiro a negação. Nós vamos entender por quê. Vamos lá. Em bom alemão, né, a gente teríamos que usar, para a gente falar a negativa, a gente teria que usar a palavra negativ, tá? Que ela é usada por Freud para falar, por exemplo, da relação da neurose com a perversão. Olha essa frase do Freud aí, ó. Die Neurose ist das Negativ der Perversion. Ou seja, a neurose é um negativo da perversão. E aqui a gente tem negativo num sentido bem próximo daquele dos filmes fotográficos. Lembram quando a gente tirava foto e tinha filme, não eram as câmeras digitais? Tá. Olhem essa imagem aqui do meu lado, a gente tem uma imagem que é o positivo, e a gente tem uma imagem, depois a gente inverte ela, ela fica o negativo. O filme, ele é um negativo, e a foto revelada é um positivo. A gente vê que um é o oposto da outra, aquilo que era branco numa fica preto no outro e vice-versa, ok? Então, esta é a ideia do negativo que a gente usaria se eu dissesse que o texto se chama a negativa, tá? Uma outra palavra que às vezes a gente encontra traduzido também como negação é esta aqui, a Verleumdung. Essa palavra é aquela que o Freud usa para falar do mecanismo de defesa tanto da psicose quanto da perversão. Lembrando que para o Freud, né, só existia um mecanismo de defesa para esses dois, diferentemente do mecanismo de defesa da neurose, que era o recalque, né, o Verdrängung. Então, em Freud a gente tem 2 mecanismos, um para psicose e para perversão e outro para a neurose. O Lacan, que depois vai inserir a questão da foraclusão, mas isso aí a gente discute isso num outro dia. Essa palavra Verleumdung, ela é a dos que é mais aleatoriamente traduzida aí na obra freudiana. A gente vai encontrar como negação, denegação, recusa da realidade e vários outros. Para ela, eu prefiro a tradução que o pessoal da Argentina usa, eu acho muito bacana a ideia do desmentido. A gente tem encontrado algumas pessoas que usam aqui no Brasil agora também como desmentido, ou até mesmo como contestar, uma contestação também pode funcionar bem, tá? Mas então, nem o negativo seria negação, nem o Verleumdung seria negação, ok? Para traduzir o Die Verneinung, que é o nome original do texto do Freud, eu prefiro a palavra a negação, ok? Então vamos lá. Verneinung é só a gente lembrar que o miolinho da palavra, né, a raiz da palavra tem o nein, que é o de não, negar mesmo, não, digo não, ok? É dizer não. Essa é a ideia central do texto do Freud. E é esta função que o Freud vai trabalhar no texto. A negação de uma afirmação.
Né? Vocês lembram uns vídeos para trás, quando a gente colocou lá o quadrado de Apuleio? Esse aqui, ó. Tá. Do lado esquerdo nós tínhamos as afirmativas e do lado direito nós tínhamos as negativas, não é assim? Então a gente tem um lado em que a gente tem proposições afirmativas e do outro lado proposições negativas, tá? Para passar de um lado para o outro, a gente teria que negar a proposição, né? A gente faz a negação daquela proposição. Por exemplo, se a gente tem do lado afirmativo aí, ó, todo homem é mortal, a gente tem que passar para o lado negativo, para o outro lado, né? A gente tem que passar como nenhum homem é mortal. Veja que a gente negou homem, onde era todo, a gente colocou não, né? Nenhum homem, ok? Uma outra forma de pensar também seria todo homem é mortal e a gente colocaria todo homem é não mortal, também é uma negação. E é dessa maneira que o Freud apresenta aí como que esse conteúdo psíquico pode passar, né, pela barreira do recalque, né, e sair do inconsciente e chegar ao nosso consciente. Isso aí é muito bacana, né, porque vai ser negando que eu consigo fazer com que algo chegue ao consciente. É famoso, então, bem no comecinho do texto, quando Freud apresenta aquele diálogo dele com o paciente. Tinha um paciente dele falando, nossa, essa noite eu tive um sonho e eu sonhei com uma mulher e não é minha mãe. Aí o Freud assustou. O cara negou com tanta vontade, assim, ó, não é a minha mãe, que obviamente é a mãe. Tá, mas por quê? Como é que funciona isso aí? É um processo bem simples. Vamos imaginar uma moedinha aqui, uma moeda de R$1. Olha aí, uma moeda de R$1. Ela tem dois lados, cara e coroa. Vamos colocar ela então com a cara virada para cima. A gente está vendo aí a cara. Imagina que esse aí é o pensamento original. Um desejo dessa pessoa pela mãe, tá? Usando aí o exemplo do Freud. Então, cara, desejo pela mãe. O trabalho do recalque seria o de que não permitir que esse conteúdo se apresentasse no consciente. Eu não posso ter aquele desejo pela mãe conscientemente. Então, o recalque, a princípio, ele nega que esse conteúdo tenha a possibilidade de estar na consciência, tá? Viramos a moeda, coroa. Ou então a gente pode pensar também que no inconsciente, como lá não tem contradição, né? Lá pode até ter esse desejo pela mãe, não teria tanto problema, mas tem que estar lá no inconsciente, não pode ser consciente. Como que esse desejo pela mãe poderia acessar o consciente? Logicamente, negando o valor original, negando o desejo pela mãe. Então, não é a minha mãe, ok? Viramos a moedinha. O que era cara, desejo pela mãe, virou a moedinha, coroa. Não desejo a mãe. Tá? O que o Freud faz como uma intervenção é justamente apontar esse mecanismo da negação. Quando ele, de volta, o Freud, inverte o sinal da afirmação. Com a intervenção dele, o Freud diz, então é a mãe. Ele virou a moedinha novamente. Temos, mais uma vez, cara. Resumindo então, vamos lá. Desejo pela mãe, cara, não pode ser aceito e é recalcado. Somente quando eu nego esse desejo, né, coroa, é que esse desejo pode surgir, ou seja, negado. Não é a minha mãe. O que o Freud faz é intervir, invertendo novamente. Então é a mãe, coroa. Tá vendo? A gente nega. Tá vendo? E olha que interessante, note-se que quando eu nego uma negação, eu estou voltando para a afirmação, não é isso? Por exemplo, sabe aquele aviso assim na parede? Não é permitido colar nenhum cartaz? Se não é permitido colar nenhum, então eu posso colar todos. A maneira correta de se escrever é: não é permitido colar cartaz algum, ou qualquer cartaz, certo? Se eu neguei duas vezes, estou afirmando. Só que esse processo todo aí que o Freud faz, ele não se dá na revelia, ao bel prazer do analista. Eu estou afim de falar que é a mãe, ou de não falar que é a mãe. Há todo um contexto, há toda uma história que é construída ao longo da análise daquela pessoa e que com aquilo, durante a sessão, o analista vai, aqui ficou bem claro que seria um desejo pela mãe, tá? Não é uma viagem do nosso amigo Freud, barbudo e coisa e tal, beleza? Mas vamos lá, a gente faz isso mais do que a gente imagina, a gente faz isso todos os dias. Essa questão de
negar para que a coisa possa aparecer. Aposto que qualquer um de vocês, um dia ou outro, já teve uma situação como essa. Vocês receberam alguém em casa, né, um amigo, uma visita qualquer, chegou à sua casa, e a hora que você abre a porta, você vira para a pessoa e diz: não repara da bagunça não, hein? Já fizeram isso? Vocês já notaram que quando você fala para a pessoa, não repara na bagunça não, a primeira coisa que ela vai reparar é na bagunça? Não tem outra opção, né? Se eu não falo nada, a pessoa simplesmente entra, mas se eu falo para ela, não repara na bagunça, ela vai reparar na bagunça, ela não vai reparar nas coisas que estão organizadas, né? Era muito comum também, a gente ouvia, né, quem era do interior aqui de Minas Gerais, né, na hora que a gente ia dormir, criancinha, as avós chegavam e falavam assim: não pensa no diabo, senão ele aparece. Só aparece o diabo, mais nada. Ela acabou de te falar para você pensar nele, né? Então, quando você nega, pode ser que você esteja mostrando algo que você não queria negar. Vocês já pensaram que quando vocês falam isso para os seus amigos que estão acabando de chegar na sua casa, vocês estão pedindo eles para anotar na bagunça que está a sua casa? Por que será que vocês querem que todo mundo veja a bagunça da sua casa? Aí já é questão para sua análise, a gente não vai discutir aqui por que você quer que a gente veja a bagunça da sua casa, ou da minha casa, não sei. Tá. No mais, a gente vai parar por aqui com Freud. Nos próximos vídeos nós vamos falar sobre o Lacan e alguns usos que o Lacan faz da lógica. Beleza? Mas até lá, nossos pedidos. Se inscreve no canal, clica no sininho para receber as notificações, dá aquele joinha aí caso você tenha curtido, tenha gostado do vídeo, deixe seus comentários, suas críticas, sugestões de outros temas e tudo mais, tá? Na medida que a gente for conseguindo, a gente vai respondendo a todos os comentários aí de vocês. Não se esqueçam também de visitar o nosso site, psicanaliseafins.com.br/cursos. Lá vocês encontram o programa do nosso curso, Os Fundamentos de Psicanálise de Freud a Lacan. Curso bastante completo, com 100 aulas de Freud e de Lacan, 50 de Freud, 50 de Lacan, onde muitos e muitos desses temas são discutidos. Ok? Até lá, até semana que vem. Grande abraço!